olha só, a gente vai hoje trazer aqui para vocês a história de um atleta paralímpico que caiu da cadeira de rodas. Vou pedir até para ele entrar. João Paulo, pode entrar, por favor. João Paulo viveu uma situação muito diferente. Ele caiu da cadeira de rodas enquanto ele fazia o revezamento, mais exatamente na hora em que ele ia passar a chama olímpica para outra tocha, né? E ele cai, e aí ele consegue levantar, vai um pouquinho, primeiro ele faz o acendimento da tocha, da outra senhora que estava ali aguardando. A gente percebe que as pessoas em volta estão um pouco aflitas, sem saber exatamente o que fazer, ajeita a cadeira que ele estava usando, e aí ele acaba voltando para a cadeira. Isso gerou uma série de comentários dos mais maldosos, dos mais absurdos, e aí a gente convidou o João Paulo Nascimento, que é o JP, para vir até aqui e contar pra gente. Depois do intervalo ele vai dizer exatamente o que aconteceu e por que ele pode sim se levantar, como ele fez, e participar das Paralimpíadas numa cadeira de rodas. Já já. Estamos de volta ao vivo. A gente está recebendo então o João Paulo Nascimento. Ele foi uma das pessoas que carregou a tocha em Anápolis, em Goiás. E aí ele caiu. Vou pedir primeiro para ele demonstrar. Você é atleta de que esporte? Basquete de cadeira de rodas. Basquete de cadeira de rodas. E o que você tentou naquela hora fazer, que é uma manobra que você até já deve fazer naturalmente nas quadras? Sim. Qual era a manobra que você queria fazer e que você não, na hora acabou não dando certo? Chama tilt. É uma manobra mais ou menos assim. Aham. A gente eu ia passar a tocha. Na mão. A ideia era que você passasse para outra pessoa o fogo depois de fazer esse movimento. Exatamente. E aí, eu tô vendo que você tá de cinto de segurança, né? Na hora, você acabou caindo por quê? Bom, eu acho que o rapaz, estava um rapaz me segurando da organização do Rio 2016, ele acabou segurando a minha cadeira e acho que ele ficou com medo de eu cair na hora que eu fiz esse movimento. Então ele segurou e eu fui direto no chão. Há quanto tempo você joga basquete em cadeira de rodas? Eu jogo já há 6 anos, desde 2010, basquetebol e cadeira de rodas. Antes você praticava basquete comum? Comum, basquete comum, convencional. Certo, convencional. E, na verdade, o que as pessoas começaram a dizer é que, mas ele tem força nas pernas. Você tem realmente força nas pernas? Sim, tenho. Tem. Se eu te pedir para levantar, você vai se levantar. Vou sim. E o que faz você ser classificado e ter um laudo da Confederação Brasileira de Basquete que permite que você jogue basquete sentado? O que você não pode fazer? Bom, até mostrar aqui, nunca mostrei minha perninha ao vivo. Aqui eu tenho o geno valgo, minha perna ela é um pouquinho pra dentro. Tem que ser bem de frente, né, pra gente poder ver, tá vendo? Essa perna direita aqui. É completamente pra dentro o seu joelho. Isso. E isso te impede de o quê? De correr? Impeço de correr, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo em pé. Mas, porém, se você me ver caminhando no dia a dia, você me fala que eu sou uma pessoa comum. Não tem nenhum tipo de deficiência. Mas isso, quando você apresentou à confederação, eles te dão um laudo dizendo que você tem uma classificação da sua deficiência, não é? Se chama classificação funcional, é feita por médicos, fisioterapeutas e educadores físicos. Então é uma questão bem séria, são no mínimo uma banca de 3 classificadores funcionais que fazem todo esse exame, ver tudo o que você pode ou não fazer, se você realmente tem a deficiência mínima. Eu sou classificado inclusive internacionalmente na IWBF, que é a Federação Internacional de Basquetebol e Cadeira de Rodas. Então não é uma coisa você só do jogou Brasil. Fora, né? Eu já joguei fora, eu fui o primeiro brasileiro a jogar na Alemanha e também joguei na Espanha ano passado, joguei em umas equipes mais fortes do mundo. Eu vou colocar algumas das mensagens que você recebeu e quero que você me conte quando é que você começou a se dar conta de que isso tinha acontecido. Porque você terminou ali, acredito que você tenha ficado um pouco frustrado de não ter conseguido fazer o movimento. Foi. Pode se sentar, fica à vontade. Tá certo. Que você ter ficado um pouco frustrado de não ter conseguido passar do jeito que você queria. Mas acabou ali pra você, né? Só que aí começou a chegar, olha, cadeirante falso carregando a tocha. Gente, que país é esse? Esse foi um dos primeiros... o que dá pra esperar de um país que bota um cadeirante falso pra carregar a tocha olímpica? Me digam. Outro, depois daquele vídeo do falso cadeirante levando a tocha, perdi a esperança no Brasil. Outro... O cadeirante da tocha olímpica tinha Alzheimer, esqueceu que era paraplégico e saiu andando, meteu o louco. Vamos continuando. Eles colocaram um falso cadeirante para carregar a tocha. A gente separou alguns assim, que são assim, possíveis de se mostrar, né? E são muitos. Em que momento você se deu conta que você estava sendo alvo de algo como se achassem que você era um farsante?
Bom, demorou um pouco, assim, até 2 dias depois que começaram o burburinho, e eu achei que era só na cidade, porque nós moramos em cidade pequena, cidade de Anápolis, e eu achei que era só ali na cidade. Daqui a pouco fui vendo gente do Brasil, gente do mundo inteiro comentando e falando, e pra mim isso foi tão normal, porque no próprio jogo de basquete, eu mesmo arremesso, caio no chão, já coloco o pé no chão, levanto e já continuo o jogo do mesmo jeito, não é falta técnica, não é nenhum tipo de violação. Então foi bem surpresa, e assim, eu me senti como se eu estivesse no meio da rua e um monte de gente falando aquilo pra mim. Foi bem estranho. Eu já vi outras histórias de outras pessoas, de outros temas, enfim, e eu realmente me senti muito ofendido com aquilo tudo. Acho que... É triste porque é uma história que tem tudo para servir de incentivo, de superação, positiva, uma história de sucesso, e na cabeça das pessoas se transforma num mito que o país vive hoje de falta de esperança. Até numa das frases, acho que foi bem colocado ali, que a gente vive um momento muito delicado de pouquíssima esperança ao redor do nosso país, que as pessoas precisam ser mais flexíveis, procurar entender o companheiro. Eu vou fazer 40 esse ano, né? Não sou mais tão jovem, e vivi há mais de 20 anos atrás, quando era criança e na juventude, crises maiores ainda no Brasil, momentos ainda mais delicados, mas eu percebia no povo uma união presente, um espírito mais coletivo. E eu acho que hoje é a principal crise que a gente vive. Além da política, além da econômica, é a crise de falta de perspectiva. Onde é que o nosso país vai caminhar? Eu não acredito mais em nada, eu desconfio de tudo, todo mundo quer tirar vantagem. Aí realmente fica uma aflição. E ainda bem que as Olimpíadas vêm agora, estão na esquina, né, para a gente trazer esses exemplos, que o Brasil tem sucesso, tem pessoas boas, o povo tem capacidade de superação, sim, e de repente com que isso seja mais visto, mais compartilhado, porque os exemplos que chegam hoje, infelizmente, são tristes, são decepções, né? Machucam a gente no dia a dia, e o que gera esse rancor. Não seria obrigatório gerar esse tipo de comportamento, né? A gente chegar logo a desconfiar de que ele estivesse fazendo alguma coisa. O Guga ganhou um prêmio no fim do ano passado, em dezembro, e esse discurso que você está fazendo hoje é um discurso que você já faz há tempos. Então, no fim do ano passado, num prêmio que ele ganhou do Comitê Olímpico, ele fez praticamente um desabafo exatamente muito antes disso acontecer, pensando nisso, em recuperar a confiança. Vamos ver. Eu aclamo aos nossos representantes, a quem está no governo do nosso país, a todos do poder público, a quem comanda o nosso país, que olhe para dentro dessa sala, que vejam essas pessoas que estão aqui e se espelhem. Por favor, sejam justos, sejam honestos, sejam brasileiros de verdade. Esqueçam um pouco o partido, ou a panelinha, ou a própria pessoa. Lutem pelo Brasil, por favor. O nosso país merece, o povo merece isso. Graças a vocês. Valeu. Eu acho que tem também um pouco, a Iana estava comentando aqui, que é da gente acreditar muito também no que a gente às vezes vê, sem refletir, sem tentar investigar. Acredito que ninguém tenha ido olhar João Paulo Nascimento. Será que esse rapaz é realmente um atleta? Antes de começar a criticar uma ação, né? Acreditar de ter o que falar antes de investigar. Acho que o Brasil culturalmente tem essa querer ter vantagem em tudo, se dar bem. Então, como generalizando, isso existe politicamente falando, culturalmente desde o Brasil colônia, enfim, é cultural. Eu acho que isso dá margem para o pré-julgamento espontâneo, né, imediato. Não tem uma averiguação, não tem uma constatação, buscar saber o que aconteceu. Enfim, isso acontece. Fala o que vê, né? Começa um burburinho aqui, outra pessoa praticamente um mecanismo de defesa do ser humano hoje, né? Ele já pré-julgar a pessoa já está, parece que no DNA, né? Acho que a pessoa, se não agrada ela, se ela vê alguma coisa, ela já tira a eu acho observação que sim, dela. Eu acho que esse mecanismo, pela dificuldade do dia a dia, por enfrentarem tantos problemas que o brasileiro sofre na sua rotina, aí é um mecanismo muito fácil de sentir bem. Falar mal do outro e, consequentemente, é bem isso aí. Um respiro. E a internet, então, é uma ferramenta que
ela nem aparece para falar mal, né? A pessoa só dispara com um nome falso, possivelmente fictício, dispara alguma informação e dá uma respirada, mas isso dura muito pouco. Porque se na própria internet colocasse o nome dele, ou tivesse tentado olhar, ia ver que ele faz isso, que ele é atleta, que ele tem a liberdade. Falta a gente ter mais informação, né? Para conhecer a história, né? De onde veio a história dele de vida. Então as pessoas preferem julgar primeiro. Isso é até uma questão, Fátima, que as pessoas, poxa, mas como é que você sentiu tudo? Cara, o que eu mais, assim, eu não culpo tanto as pessoas porque falta muita informação. A gente está em ano de Paralimpíada, né? E tem muita gente que não sabe que, por exemplo, no vôlei sentado é até engraçado, quando perde tempo, levanta todo mundo do vôlei e vai pro pedido de tempo. Então, é uma coisa assim que a gente precisa levar informação. É até a ideia que eu criei essa semana, criei um canal na internet de vídeos que chama Canal Super Normal, que é para mostrar às pessoas que nós deficientes somos super normais. Nós temos uma vida comum, temos namorada, trabalhamos, estudamos e independente se é deficiência física, auditiva, visual, a gente tem uma vida comum. E é super normal isso, gente. É super normal eu, por exemplo, andar no shopping e ir ao cinema e fazer alguma coisa. É super normal você trazer para as pessoas sentimentos. A gente tem sentimentos também, né? E assim, eu fiquei muito chateado, mas graças a Deus agora tá tudo sendo resolvido. Ele tinha escrito pra gente, eu preciso falar sobre isso, porque ele fez um vídeo pra internet, desabafando e tudo, mas acaba que demora, porque é aquela história, depois que a onda veio e que a bola de neve cresceu, até você conseguir desfazer aquilo tudo, né? E eu acho que também é isso que ele falou, é verdade. Olha, a gente está vendo agora imagens de tênis paralímpico, tênis de cadeirantes, né? Tem tantas, na natação são várias classes, em cada tipo de esporte tem uma qualificação. No futebol mesmo, de 5, eles jogam de venda porque uns veem vultos, uns não veem tudo. Então, não dá para você pré-julgar, né? E deficiência todos nós temos. Isso pode analisar um por um. Então, com eles é uma questão da categoria, de uma adaptação e hoje já um nível de performance que os atletas paralímpicos apresentam que é extraordinário. Realmente confunde a gente. E tanto é que teve um atleta que participou das Olimpíadas, né? O Pistorius, chegou a disputar os últimos Jogos Olímpicos, ao ponto deles estarem com a mesma capacidade hoje dos grandes atletas olímpicos. Então acho que vai ser uma oportunidade excelente de receber esses super-homens que eu costumo dizer. Eu tive o privilégio de conviver com um irmão deficiente durante 28 anos. Nossa vida foi o maior mestre da minha vida. Foi quem me ensinou a dar valor às coisas mais simples no meu dia a dia, entender que Roland Garros era algo fundamental, mas o dia que ele pegou uma colher com a mão e botou na boca pela primeira vez, a gente comemorou mais do que o título Roland Garros. Então tem Mas você teve essa chance, né, de ter essa convivência, de aprender com essa convivência. Exato, de ter uma oportunidade maravilhosa de entender isso, que a vida pode ser dura, mas também gostosa de viver os desafios, né? De valorizar mais o que é duro, que é encontrar o sabor naquilo. E talvez ele olhe para o problema do joelho dele, e ele sendo um jovem, né? Ele pudesse estar reclamando, mas o esporte deu a ele a condição de ver que isso é superar, ele pode superar, ele continua jogando basquete, o pai dele era jogador de basquete, né? Tem uma história curiosa, né? Eu sempre falo que minha história foi muito destino, porque meu pai, ele é lesado medular, ele é vítima de uma bala perdida, isso muito antes de eu nascer, quando ele tinha 20 anos, e ele começou a praticar o esporte já um pouco na idade mais avançada, que ele foi estudar, fazer faculdade, e posteriormente ele começou a praticar o basquetebol e cadeira de rodas. E por mais de 20 anos ele foi bicampeão brasileiro de basquete de cadeira de rodas. Eu me inspirava muito dele, tanto que as crianças queriam ser jogadores de futebol. Eu não, queria ser um astro da NBA, eu queria jogar basquete profissional. E por ironia do destino acabei ficando com essa sequela, essa deficiência física, e comecei a jogar basquete de cadeira de rodas. No começo meu pai ficou assim: pô, João Paulo, mas você vai jogar na cadeira, cara? Ele conseguia assim: poxa, meu filho ficou deficiente. Meu pai, isso não é uma coisa ruim não, isso é uma coisa boa, eu vou poder seguir seus passos. Então assim, olha que legal. E eu tenho certeza que hoje ele está super orgulhoso de você, vendo aí você carregando a tocha olímpica, esperando uma convocação ainda agora, uma definição, não é isso? Sim. As pessoas até me questionaram, mas por que não colocaram um cadeirante de verdade para carregar a tocha? E eu falei, não, gente, eu mereço, eu sou um dos poucos atletas da minha cidade que tem chance de ir para a Paralimpíada.
por 2 anos eu fui eleito o melhor atleta da cidade lá de Anápolis. Então, assim, toda a cidade no meio do esporte me conhece. Então, eu tô agora na expectativa de ser convocado para a seleção brasileira. Teve até uma convocação agora na última semana, meu nome não estava lá. Eu espero até que o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, possa entrar em contato com a federação. Eu espero que não seja por causa desse episódio. Que ao isso não venha te prejudicar. Não me prejudicar. É lógico. E nós desejamos isso também. E que tenha tudo ficado explicado e que você possa ficar em paz agora e pensar agora no que vem pela frente. Muito obrigada por ter vindo dividir essa história, viu? Obrigado, eu que agradeço. Olha só, tem alguém